Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao IHE Talks, esse espaço que a Carta Consulta criou aqui na internet para falar sobre as coisas da educação, os nossos desafios. E o nosso desafio de hoje é a gestão de instituições de educação superior da área da saúde. E para falar sobre esse tema, nós convidamos aqui pessoas que são referências nessa área, né? Primeiro, o Tufi, que é médico, diretor da Faculdade de Medicina, a FACERES, de São José do Rio Preto. E também trouxemos um coordenador, Geraldo Marques, também médico, doutor em medicina pela USP, coordenador do curso de medicina da UNAERP, Campus Guarujá, né? Essas duas excelentes instituições. E para reforçar o nosso time, eu convidei aqui a minha parceira, minha irmã, minha amiga, a Roberta, diretora executiva da Carta Consulta também, que é doutora em educação, na área de concentração e avaliação, e vem trabalhando com muitas faculdades de medicina e também na área da saúde, né? Porque nós temos outros cursos, né? Enfermagem, fisioterapia, psicologia, vários outros que compõem o portfólio das faculdades das ciências da saúde. Então, sejam bem-vindos, bem-vinda, Roberta. Vou começar com uma pergunta, tá? O que é mais complicado na gestão de uma faculdade de medicina, não só de medicina, como eu disse, também na área de saúde, né? Construir um corpo docente, administrar uma matriz curricular multifacetada, desenvolver estágios, ou teria alguma outra coisa que nós não elencamos aqui para fazer essa abertura, Tufi? O que você acha? Boa tarde a quem está nos assistindo. Antes, eu gostaria de agradecer o convite, um honroso convite feito pela Carta Consulta, na pessoa do professor Willy Muriel, professora Roberta Muriel, meus professores. Para mim é uma honra, uma satisfação enorme estar debatendo aqui hoje educação, junto com vocês e com meu querido amigo Geraldo, que é nosso amigo também, meu colega de aprendizado. Muito obrigado por esta oportunidade. Bom, respondendo à sua pergunta, o que é mais difícil na gestão de uma instituição de ensino superior focada na área da saúde? Tudo é difícil. Não tem nada, absolutamente nada fácil. É um curso, normalmente, de perfil muito complexo, e envolve diversas nuances, e nós estamos vivendo uma transição que já vinha antes da pandemia, na gestão de instituições de ensino superior na área da saúde, tanto administrativa quanto pedagógica. Então, já respondendo um dos itens que você perguntou, a transição curricular. O currículo que serviu no século XX já é velho no século XXI. O currículo do século XX, que perdurou aí por 100, 120 anos, desde William Osler, o pai da educação, um dos pais da educação médica, lá no século XIX, essa matriz era tão boa que persistiu por mais de 100 anos. Só que hoje não atende mais às demandas da sociedade, não atende mais às demandas do que um jovem recém-formado precisa saber, ou precisa dominar as habilidades, a cognição, atitudes. Então, certamente administrar um currículo moderno, voltado para as necessidades atuais, é realmente muito difícil. Rapidamente, outro problema que o professor Willy citou, a questão dos estágios, basta dizer que o número de leitos SUS, se você multiplicar pelo número de vagas, o MEC estabelece como parâmetro 5 leitos SUS para cada vaga de entrada. Com o total de vagas hoje disponíveis no Brasil, se você fizer essa conta, a necessidade é maior do que o número de leitos totais. Eu não disse disponíveis. Se você for avaliar os leitos disponíveis, cai ainda mais o número, né? E a outra vertente, qual foi mesmo, professor Willy? Construir um corpo docente.
sem sombra de dúvida, é uma tarefa difícil você converter um médico, na maioria das vezes, um excelente especialista, uma pessoa que é um profissional renomado, exerce a sua profissão de médico com maestria, mas tirar ele, o chapéu dele de médico e colocar o chapéu de professor, esta não é uma dificuldade do Brasil, é uma dificuldade mundial. Ô, Geraldo, você é um médico, né, muito bem formado, exerce a sua profissão e, de repente, se vê na condição de gestor também, não só de professor. A mesma coisa o Tufi, né? Veja, você vem trabalhando com o pessoal da UNAERP, né, essa excelente instituição de ensino, na implantação do curso de medicina, lá no campus Guarujá, né? Um baita desafio. Né? O que foi mais complicado, né, para você nesse trabalho de se perceber como gestor de um curso tão complexo quanto o curso de medicina? É difícil saber o que foi mais complicado, mas antes disso eu também gostaria muito de agradecer a Carta Consulta, agradecer o Willy, agradecer a Roberta, meus professores, e vão ser sempre meus professores, Tufi, meu colega de turma, batalhamos juntos, éramos da mesma turma, do mesmo grupo, trabalhamos muito juntos durante todo esse MBA, foi muito bacana. Mas, como você estava falando, Willy, tem as vantagens e as desvantagens. É difícil, realmente a gente está começando, implantando o curso, eu estou indo para a 7ª etapa do curso, 7º semestre. A cada etapa que eu tenho que implantar, eu encaro tudo como se fosse um reinício de busca de campo de estágio, um reinício de busca de docentes qualificados, um reinício de análise da matriz. Né? A gente chegou agora na metade do curso. A gente está terminando a 6ª etapa, ou seja, o final do 3º ano. Então, a gente está num momento de muita reflexão. Né? Porque, como eu falei, entre as vantagens que a gente é um curso novo, que pode vir corrigindo aos poucos aquilo que a gente acha falho no currículo, aquilo que a gente acha falho na matriz. Né? Como tu falou, a matriz que existia antes, o currículo que existia antes, ele está muito fora do que a realidade atual necessita ou pede. Né? Então, a gente tem essa vantagem, a gente vai pouco a pouco pontuando, trabalhando, fazendo reuniões pedagógicas, conversando com as supervisões, conversando com aqueles que são experientes já no campus Ribeirão Preto, porque a medicina de Ribeirão Preto já tem 20 anos, né? Então, a gente não pode menosprezar o valor que isso tem, essa história que a instituição tem, não só como instituição secular, mas também um curso já implantado há 20 anos, e aí buscando toda a adaptação que a gente tem que fazer para uma realidade diferente que é Guarujá. Né? Só para citar um exemplo para você, a gente passou, na época de pandemia, daquela história de abre, fecha, é presencial, é remoto, a gente, no Guarujá, teve um avanço muito grande para a fase verde, muito rápido, enquanto o Ribeirão foi mais lento. E a gente teve que trabalhar isso junto, porque era um problema para nós, para eles, mas era um problema da universidade. Né? A gente teve que elaborar, e aí a gente percebe, efetivamente, que são realidades diferentes. Né? É a mesma universidade, é o mesmo curso, mas são regiões diferentes, realidades diferentes. E, assim, se eu tiver que pontuar a maior dificuldade que eu tenho aqui, talvez seja essa que o Tufi pontuou por último, a captação de professores qualificados. Como ele falou, para a área básica, em que eu posso ter professores de outras áreas da saúde, eu tenho um corpo docente, assim, fantástico em termos de qualificação. Quando chega na parte clínica, que eu tenho que ter médicos qualificados, é aquela história de sair com a lanterna na mão e achar alguém que seja qualificado e que ame ser professor. Porque se não amar, não vai ser. Além disso, né, que se envolva também com o projeto e com a identidade da instituição, né, para compor um corpo. Né? Roberta, você que vem, eu acompanho a sua luta há muitos anos, mais de 20 anos, bem de perto, né, Roberta? Eu vejo que você
Você trabalhou para muitas instituições, trabalha para muitas instituições da área da saúde, talvez tenha sido a maior quantidade de instituições, né, com as quais você já trabalhou em diversos processos, enfim, né, nessas instituições, né? Recentemente, nós passamos por um trabalho de... Eu não gosto dessa palavra qualificação, não, mas preparação, né, de pessoal técnico administrativo por uma grande instituição de ensino aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que é a Faculdade de Ciências Médicas, um legado, uma história fantástica e tudo mais, né? E nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos nisso, né? Eu queria que você pontuasse um pouco essa questão da composição de um corpo docente, né, para a gente entrar nos desafios do processo de seleção, porque tem também a parte do MEC, né, quer dizer, ele tem que ser professor, mas professor que também cumpra aqueles critérios, né, de publicações e de conexão com a pesquisa e com a atuação docente, que não é propriamente o trabalho que a gente possa coordenar, né, como médico, como professor, né, Roberto? Isso é um desafio para eles, né? Muito, porque, veja bem, em primeiro lugar, obrigada, Geraldo, Tufi, por aceitar o convite da carta, né? Vocês são alunos queridos, mas professores também da gente, que a gente aprende tanto com vocês, né? E isso é uma coisa muito bacana, né? Que a gente traz aí desses nossos encontros, é uma coisa que a gente poderia falar aqui o resto do dia, né? A área da saúde, ela traz um desafio muito grande, assim como outras áreas, mas a área da saúde, eu vejo ela no Brasil hoje um pouco mais protegida, sabe? Da questão da aprendizagem, e isso é uma parte boa. Mas, por outro lado, você tem que pensar na regulação, né? Porque nós somos um setor regulado, nós não temos como escapar disso, né? Temos que ter conhecimento disso, nós temos que pensar na avaliação, né, do nosso dia a dia, porque, veja, para nós, explicações do passado na avaliação, elas são insuficientes, né? A avaliação, ela não é um simples controle e uma medida do que já foi feito. A avaliação, ela deve ser um processo dinâmico, né, de comunicação dentro das instituições. E hoje já não se aceita mais o profissional de saúde que desenvolveu determinadas competências, né, que são ligadas às humanidades e a uma série de questões que são discutidas na área da saúde. Então, é uma área muito especial e realmente fazer o professor entender que, naquele momento, ele é um educador, né? E não um médico, mesmo que ele seja, obviamente, né, um médico maravilhoso, porque a gente não separa as pessoas, né? Você é metade isso ou metade aquilo, ele não deixa de ser um médico maravilhoso, mas o papel que ele está desempenhando ali é um papel de um educador, né, que vai ter que levar aquela pessoa e entregar uma formação que seja satisfatória para o que o mercado busca, né? Então, é uma área assim, muito desafiadora. Eu trabalho muito com a área de saúde porque é uma área que se avalia bastante e a gente já trabalha com competências, com formação por competência há muito tempo, né, na área da saúde. Então, eu não sei, eu acho que, naturalmente, eu sou mais solicitada para trabalhar nessa área. Não sei se as pessoas estão se preocupando mais ou se existem mais dificuldades, mas, assim, ao longo da minha trajetória, trabalhando aí com a avaliação e com formação dessa turma, eu fui mais requisitada pela área da saúde, né? Então, foi uma coisa assim, muito natural, que aconteceu assim, naturalmente. Então, formar essas pessoas é muito importante, sabe? É diferente uma pessoa que está dentro de uma instituição e que tem o domínio da legislação, que tem o domínio dos processos. É uma pessoa que se torna diferenciada dentro da instituição, sem dúvida nenhuma.
As instituições tinham esses setores. Hoje, existe uma troca muito grande e as pessoas entram muito cruas nesse sentido. Então, assim, com muitas ideias, com ideias muito boas, mas que muitas vezes esbarram no dia a dia e na legislação e na possibilidade que existe nos processos. Então, assim, boa vontade, ideias boas, muita gente tem, né? Mas precisa ter conhecimento de causa. Não sei se isso fala em outros estados, mas em Minas a gente fala muito isso, né? É preciso ter conhecimento de causa, porque se você não conhece a base, né, a chance de você ir fazendo coisas que não vão te dar um resultado que você esperava é muito grande, né? E um esforço muito grande, um investimento muito grande. Então, a formação dessa turma é muito importante na gestão e no conhecimento dos processos, né? Do dia a dia de uma instituição, seja ela na área da saúde ou não, né? Mas principalmente na área da saúde, porque é uma área que originalmente não vem dessa área de gestão, né? Não é essa formação normalmente que a área da saúde tem. Então, é muito importante essa formação, sabe? Tufi, eu imagino que um desafio seja de implantar uma cultura já na instituição que já considera as avaliações do Ministério da Educação, não é? Nós trabalhamos com algumas business schools e elas trabalham muito com essa avaliação internacional. Então, EQUIS, AMBA, esses tipos. É interessante como eles já consideram os critérios, os indicadores, os professores já entendem isso muito bem, né? E eu acredito que o desafio do processo de constituição de um corpo docente de uma faculdade da área de saúde passa também por isso, né? Eles já compreenderem critérios do MEC, como vocês são regulados, são avaliados, com qual periodicidade, né? Como é que isso funciona, não é isso? Olha, esse é um aspecto muito interessante. Você desenvolver a cultura da avaliação não é algo reducionista ao que a maioria das instituições faz, cultura da aferição ou cultura da verificação de nota, dos erros e acertos. A cultura da avaliação, ela deve vir como um todo. Você tem, obviamente, a primeira coisa que a professora Roberta falou, cumprir o que a regulação exige. Então, por exemplo, eu vejo o professor Geraldo, recorrentemente a gente conversa sobre isso, sobre o assunto do reconhecimento de curso, o recredenciamento institucional. Então, isso é o aspecto regulatório. Isso é a obrigação que você tem que ter, né? Obviamente, respeitar as grandes áreas, os quesitos, tal. Agora, quando a instituição pretende ir mais além, aí um mundo se abre, porque certificação na área da saúde propriamente dita, então, hospitais, clínicas, ambulatórios, já é algo que existe há muitos anos. A certificação na área da educação não existem tantas. Então, frequentemente você é obrigado a buscar fora do país esse tipo de certificação, mesmo que direta ou indireta, né? No Brasil, nós temos uma certificação educacional, que é o SAEME, Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, tá? Que é promovido pela ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, e em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Então, esta é uma certificação importante, tá? E outras certificações que têm, assim, conferidas por associações. Nós, por exemplo, ontem acabamos de consolidar a nossa filiação à AMI, a Associação Europeia de Educação Médica, e isso vai trazendo novas exigências para a instituição e para os membros de sua comunidade acadêmica, alunos, professores, direção, funcionários, né? Então, mas isso
volta num ponto que nós discutimos no nosso curso. Aonde a faculdade quer se colocar? Qual o posicionamento que ela quer assumir? Qual que é a pretensão da instituição? Onde é que ela se enxerga daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos? Né? Então, dependendo desse posicionamento, desculpem a sinceridade, dependendo do que a instituição deseja, basta os instrumentos do Ministério da Educação. Sim. E dependendo do que ela almeja, ela tem que ir mais além. Mas é importantíssimo a gente salientar que assim, temos que buscar sempre algo a mais do que os instrumentos regulatórios exigem. Deixa eu só fazer uma conexão entre o que você está falando com o processo de seleção e identificação do docente médico, do docente enfermeiro, psicólogo, Sim. com o projeto da instituição. A certificação, ela tangibiliza uma ideia de qualidade, sobretudo as certificações internacionais, que, se bem comunicadas aos docentes, né, eles passam a compreender e a posicionar também a instituição de uma maneira diferente. Veja que a questão do posicionamento não é só com a comunidade, não é só com o mercado, mas também com os próprios professores, né? Claro. Fazê-los engajar. Claro, se você, desculpem a metáfora, se você quer jogar na primeira divisão, você tem que ter um time de primeira divisão. Ah, ótimo, ganhamos o campeonato da segunda divisão, subimos, né? Fomos reconhecidos, fomos recredenciados, parabéns. Você ganhou o campeonato da segunda divisão. Agora você vai jogar o campeonato da primeira divisão, você tem que jogar com jogadores, táticas, você tem que ascender a outro nível de governança, outro nível de gestão do curso, outro nível de contratação. Já nunca o improviso passa a ser cada vez menos frequente, porque não pode ter... as coisas têm que ser um pouco mais previsíveis, as coisas têm que ser um pouco mais... muito mais previsíveis, muito mais sistematizadas. Então, isso depende muito do que você quer para a tua instituição. Então, contratação de corpo docente, eu só queria fazer uma observação. Eu com a experiência de São José do Rio Preto, São Paulo, raramente você vai contratar algum, como bem apontou o professor Geraldo, um médico pronto para ser professor. Você vai ter que construir isso no médico. Isso é o papel da instituição, é o papel da coordenação, do núcleo docente estruturante, elaborar mecanismos, táticas, treinamentos, capacitações, seja interna, seja externa, tem que ter esse olhar externo. Eu particularmente, sou fã de capacitação externa, porque traz um olhar diferente para a tua instituição. Traz um olhar diferente. Então, você vai ter que construir este docente. Você vai ter que formar, e principalmente, eu não diria moldado, mas direcionado para aquilo que você pretende formar, o perfil do egresso. Não adianta você contratar super especialistas para tentar formar um médico generalista, a não ser que esse super especialista, nós temos aqui, que atua na área generalista, né? Assim, dão aula de clínica, e não da especialidade dele. Então, a instituição que tem um curso de medicina tem que pensar, e isso inclui as antigas, tem que pensar seriamente na formação de um corpo docente, enquanto a palavra que a professora Roberta falou, que é uma palavra complexa, formar educadores, não só transmissores de conteúdo, educadores. E isso é uma tarefa árdua, constante. Você tem que treinar. Ah, mas eu já tenho, a minha instituição tem 50 anos, eu já tenho um corpo docente. Você tem que modernizar esse corpo docente, então.
para novas técnicas, para novas metodologias, para novos recursos. E, repito, isso já existia antes da pandemia. A pandemia apenas expôs de uma forma cruel essas deficiências, agravou essas deficiências, mas serviu para uma coisa, para todo mundo acordar para o problema e tomar uma atitude. Eu não sei, Sofia, eu não sei se você tem essa impressão aí, mas do alto dos meus 3 anos de frente de curso aqui, o que eu percebo é o seguinte, uma coisa que eu queria citar, e que você citou, é o perfil do egresso. Né? Se a gente não trabalhar, se a gente não souber quem a gente quer entregar no mercado, quem a gente quer formar, fica difícil de ter um caminho. Né? E o que eu noto aqui é que os professores que eu tenho colocado no meu corpo docente, eles se engajam muito, e aqueles que não se engajam, aqueles que não entendem o processo, que não se preocupam com a formação, com a educação, com a capacitação deles próprios, isso acaba sendo um filtro natural. Esses professores acabam se desligando. Né? E cada vez, como você falou, tem menos improviso. Muito embora eu esteja implantando o curso, às vezes eu tenho que ter jogo de cintura para resolver uma situação, mas eu tenho que colocar aquela situação não como improviso. Ter o jogo de cintura para tornar aquilo um modus operandi definitivo, uma maneira definitiva. Definitiva é muito, muito forte, mas assim, que não seja no improviso, seja profissional realmente. Né? Nós vamos reavaliar? Vamos, a gente está no processo de reavaliação, cada vez mais intenso, até a gente formar a primeira turma, e vamos continuar nesse processo de avaliação, que, quando eu entrei aqui, era um processo mais lento, mas que, à medida que o tempo vai passando, que eu vou sentindo, estudando, fazendo cursos e conversando com pessoas como vocês, eu entendo que essa avaliação tem que ser quase que diária. Né? E que eu tenho que ter professores que saibam, que conheçam todo o processo avaliativo tão bem quanto eu. Senão, eu não vou conseguir caminhar com eles. Né? E eu tenho que, de certa forma, passar para o meu corpo discente que existe esse processo, que a gente trabalha, né, para esse processo de avaliação também, não só para o processo de implantação do curso, mas também para o processo de avaliação, e que eu tenho que contar com eles. E que eles têm que perceber que até onde a gente trabalha para a avaliação e até onde a gente caminha muito além da avaliação em benefício do meu egresso. Geraldo, me responde aqui uma coisa. Roberta, você queria complementar, né? Desculpa. Eu queria só apontar uma coisa, só para não perder o tempo. É importante que o Tufi falou e o Geraldo também complementou. Essa diferença da avaliação que nós temos por parte do Ministério da Educação e de uma avaliação efetivamente educativa que nós temos que desenvolver internamente na nossa instituição. Né? A avaliação educativa, ela, como eu falei no início, ela não pode ser um simples controle ou medida do que já foi feito. Né? Isso não faz nenhum sentido. Né? Então, assim, senão ela é o quê? Explicações do passado. Então, quando você recebe, às vezes, uma avaliação externa, o que você vai apresentar é o que foi, o que você caminhou até ali. E isso não é suficiente. Por quê? Porque a avaliação ela tem que ser um processo dinâmico de comunicação, porque ela tem que formar sentido, ela tem que fazer algum sentido. Né? Não importa quantos livros você tem, o que importa são os significados desses livros, não importa os laboratórios que você tem, o que importa é o que você está fazendo com isso, né? Com o seu corpo docente. Então, é importante pontuar essa diferença, né? Do processo regulatório, que é um processo em que nós somos submetidos, sim, nós precisamos cumprir, sim, mas, por outro lado, um processo avaliativo que é dinâmico e contínuo de comunicação. Isso é dia a dia, né, de aprofundamentos dentro da instituição e de formação de sentidos, porque se não tiver isso, realmente nós não vamos sair do lugar. A gente vai continuar fazendo e depois nós vamos verificar o que já foi feito.
né, como uma fotografia do que passou, né? E isso não é suficiente para nós mais, não é. O que ficou muito claro para mim, principalmente agora, depois desse curso, e principalmente depois do módulo da professora Roberta, quando a gente estudou um pouquinho mais sobre sinais e tal, é o caráter formativo da avaliação, que se perdeu, não existe mais. Mas a gente tem tentado buscar. Mas, com certeza, tanto o Tufi como eu, a gente busca, dentro da nossa avaliação interna, observar esse caráter formativo, porque isso vai nos ajudar, né? Mas o processo regulatório que vem do MEC para nós, que deveria ter um caráter formativo, não tem, se perdeu. A gente tem nós estamos passando por um problema que, olha, vou te dizer, é um perigo, viu? Que é uma certa desvalorização da graduação. Estou dizendo de um modo geral, não especificamente para cursos de medicina ou para cursos da área de saúde. Nós perdemos uma coisa que é importantíssima, que é o rigor acadêmico. É aquela história de ter que estudar, ter que passar por exames, ter que ser avaliado, ter que refazer para aprender e só sair do outro lado como um profissional ou estudante preparado para se profissionalizar. Aí nas residências, nas especializações, não importa, né? Mas eu estou falando assim, especificamente da graduação, e talvez o curso de medicina, os cursos da área da saúde, talvez tenham se protegido um pouco mais. Medicina, odontologia, psicologia, né? Do que outros da área da saúde e de outras áreas. O que eu percebo hoje é uma oferta de cursos, um mundo de vagas ociosas e uma certa desvalorização da graduação, né? Por um lado, nós temos pesquisas que indicam que quem tem graduação recebe várias vezes mais, né? Mais do que quem não tem, né? Mas, por outro lado, também eu percebo, não através de pesquisas, né? Mas através de fatos, né? Que transitam por nós, passam por nós aqui, de instituições de ensino que recebem bolsas do governo para subsidiar a formação, por exemplo, do pedagogo, e que tem que devolver o recurso porque não encontraram pedagogos ou pessoas que queriam fazer um curso de pedagogia presencial, né? Parece que já entenderam o que é EAD, não sei, não é uma afirmação. Só estou dizendo que essa desqualificação da graduação, de modo geral, é algo extremamente bem complicado, assim, para o entendimento, até porque a gente enquanto instituição de ensino, né? É claro, adoro as inovações, acho que isso tudo é muito importante, eu estou disposto aqui a trabalhar, estamos diante de um canal inovador, mas, veja, a tecnologia é muito importante, a inovação também, mas o que nós estamos fazendo com a nossa graduação? Oferecendo a graduação pelo celular, né? Gratuitamente pelo celular, o que nós fizemos com a pós-graduação? São algumas questões, né? Isso é só para entrar no assunto que eu queria entrar com o Geraldo e com você também, Tufi, Roberta, é sobre essa relação do portfólio, saindo um pouco da medicina, pensando que a nossa conversa é sobre os desafios da instituição na área da saúde, não necessariamente dos cursos de medicina, né? Como é que fica essa relação num portfólio? Que quando nós temos medicina e temos outros cursos da área da saúde, né, o que nós escutamos ali dos bastidores é, olha, eles só cuidam da medicina, não cuidam tanto aqui dos outros cursos, né? Como é que fica essa relação, sobretudo em momentos em que os outros cursos trabalham com vagas ociosas, com déficits operacionais, etc., e a medicina, de uma maneira ou de outra, vem sustentando o portfólio dessas instituições, né? Como resgatar esses cursos, como integrá-los ao curso de medicina, né? Olha, é uma relação de amor e ódio, né? Que existe. Mas, assim, eu acho que
a melhor maneira da gente conseguir resgatar esse curso, ou qualquer outro curso que a gente tem aqui, é exatamente a interdisciplinaridade, ou interprofissionalidade. Né? É criar, por exemplo, a gente vai ter uma grande oportunidade disso com a história da extensão, da curricularização, porque a gente vai conseguir chegar junto com a enfermagem, junto com a fisioterapia, junto com a educação física, junto com o TO, junto com qualquer curso, psicologia da área da saúde, e fazer projetos juntos, e ter disciplinas em comum. Isso vai acabar atraindo pessoas para esse curso. Né? E vai deixar de depender, se é que um dia dependeu, da medicina para existir. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem nesse momento de trabalhar dessa forma, né? E de tentar escapar daquilo que, por exemplo, é muito comum em TI, né? Ainda esse final de semana eu ouvi, você não precisa formar em TI para trabalhar em TI. Né? E não precisa mesmo. E é o que a gente está vendo agora, por exemplo, você não precisa ser médico nem enfermeiro para trabalhar com estética, para ficar aplicando coisa na cara das pessoas, para ficar implantando coisas, materiais no corpo das pessoas. Porque já existem cursos de estética que é para leigo, não é para médico, nem para enfermeiro, nem para dentista, nem nada disso. Né? E eu acho que a medicina, a enfermagem, a fisioterapia realmente conseguiram se proteger um pouquinho disso, né? Desses cursos paralelos, desses cursos técnicos, né? Baseado em algumas resoluções que foram tomadas de ato médico, de uma série de coisas nesse sentido. Mas a convivência dentro da universidade desses diversos cursos vai ser muito favorecida a partir do momento que a gente entender e começar a aplicar a curricularização da extensão. E pensar, Geraldo, uma grande escola da área das ciências da saúde, não num curso de medicina apenas, mas numa grande escola que forma profissionais para essa área, até porque nós também formamos pela extensão, né? Formamos pela pesquisa, formamos pela parceria, né? Que é uma outra questão. Uma coisa que eu sempre sonhei, talvez, o Tufi olhe para mim e fala assim, não, põe o pé no chão, vamos começar de novo. É ter uma entrada de alunos para a saúde. Para a saúde, eles vão entrar para a saúde. Eles vão fazer 1, 2 anos, sei lá, eu quanto tempo, comum. Vão trabalhar juntos. E em algum momento, por algum processo que a gente ainda precisa definir qual ele vai ser dirigido para a medicina, para a fisioterapia, para a enfermagem, para o odonto, para a psicologia. Aí sim. Mas esse início comum, que eu sei que alguns países já praticam, eu acho isso muito, muito interessante. Interessante. Os Estados Unidos é assim, eu ia falar algo nesse sentido, o Geraldo. Nos Estados Unidos tem o college, você termina o ensino médio, que é o high school, o professor Willy entende muito dessa parte, você vai para o college. College, se não me engano, são 4 anos, né? Aqui no Brasil não precisaria tudo isso, onde você tem uma base de formação comum e depois você deriva para a sua área específica. Como já é no Brasil, concurso de administração, contabilidade e economia, marketing, comunicação social, já tem essa base comum e você deriva. Eu acho que isso, desde a interdisciplinaridade, que o professor Geraldo também falou, começa na formação. Começa na formação. Então, você começa a sua formação com pessoas que têm outros objetivos. Isso você vai melhorando a sua convivência, porque eu sempre falo para os meus alunos, o médico não trabalha sozinho. Nem que for no seu consultório, só eu atendo no consultório. Não tem problema, você tem uma secretária e uma copeira, faxineira. Quer dizer, nem ali você está sozinho. Então, o médico ele tem que saber trabalhar em equipe. Né? Então, eu acho que isso tem que ser doutrinário. Isso tem que ser desde a formação. Lá, os 2 anos de base comum, ou 3, eu acho que 2 é suficiente. Como um sistema de college. E depois você vai para o que nos Estados Unidos chamam de pós-graduação, que, na verdade, aqui seria
na medicina do 3º ao 6º ano, na enfermagem do 3º ao 5º, na fisioterapia do 2º ao 4º. Agora, eu quero realçar, eu quero lembrar de um detalhe que, frequentemente, as faculdades de outros cursos, os outros cursos, não sei se estão atentos a isso. Nós estamos uma população que está envelhecendo rapidamente, vão precisar de cuidados, o enfoque da profissão vai mudar. Tivemos essa tragédia que foi a pandemia. Decorrente da pandemia, nós temos aí alguns milhões de pessoas com invalidez total ou parcial do sistema respiratório, do sistema locomotor. Então, será que as matrizes, será que a estrutura curricular dos cursos de enfermagem, de fisioterapia, de terapia ocupacional, estão acompanhando as novas demandas da sociedade? Ou ainda estão replicando os modelos do século passado? Então, eu acredito que um motivo para resgatar os cursos é modernizar suas estruturas curriculares. Esse sistema que o Geraldo falou de college é muito interessante e não há nada na legislação brasileira que proíba isso, nada. Pelo contrário, eu acho que isso é altamente desejável. Se você for procurar nas diretrizes curriculares nacionais, para cada curso, vai constar a palavra que o professor Geraldo falou, interdisciplinaridade. Então, é perfeitamente plausível. Eu acho que este é um caminho para os cursos na área da saúde. Até porque o enclausuramento, até o enclausuramento do curso de medicina em si mesmo também empobrece a atuação, a formação e a atuação do médico, né? E é uma forma de se protegerem também do que o Willy falou e do que o Geraldo falou. Porque, vejam, há uma discussão do papel social da universidade, né? A quem nós vamos servir, e isso é uma discussão antiga, mas que hoje ela é mais necessária do que nunca, com as novas tecnologias e metodologias. Nada contra as novas tecnologias, nem metodologias, mas não há ensino sem aprendizagem, né? Nós precisamos proteger a aprendizagem. Por quê? Veja, o que a maioria das pessoas tem hoje é uma promessa de aprendizagem, que é uma promessa mentirosa, né? É uma promessa de aprendizagem fácil, por um ensino plataforma, por um ensino sem esforço, e, na verdade, isso não existe. Isso só enche o bolso de dinheiro, né, de alguns que a gente sabe muito bem, e eu tenho toda a liberdade de falar isso, porque, assim, eu não estou envolvida com nenhuma área, de nenhum lugar, de nenhum partido político, nem nada. Então, assim, eu já não me envolvo para poder realmente me posicionar com relação a isso, né? Nada contra nenhuma instituição, mas não há ensino sem aprendizagem. Então, não adianta prometer algo que seja simplificado, né, e fácil. Esse negócio de aprende na alegria, aprende na festa, isso não existe. Né? Nós aprendemos com o esforço, com o estudo, com a leitura, com a aplicação da prática a partir de uma base teórica que nós tivemos, porque a teoria é o alicerce, é a base, né? Se nós não temos a teoria, nós estamos andando no escuro, né? Você imagina, né, um médico operar sem uma base teórica, né? Isso é algo impensável. E assim em todas as profissões, né? Então, essa promessa da aprendizagem fácil é que a gente precisa proteger, sabe? E eu acho que a área da saúde, ela, de uma certa maneira, Geraldo, embora existam esses cursos, essas promessas,
de algumas atuações emergentes que alguém, assim, as pessoas, infelizmente, têm coragem de fazer, né? Eu não teria coragem se fosse comigo, né? Mas, assim, as pessoas têm coragem porque estão iludidas, né? Então, assim, há uma ilusão de que isso vai resolver a questão daqueles menos favorecidos, menos esclarecidos, né, que são enganados aí por esse posicionamento. A área da saúde, felizmente, e deve continuar assim, ela se proteger um pouco disso aí mesmo, né? Porque é uma área com rigor maior acadêmico, é uma área que briga por entradas que não são adequadas, é uma área que protege os seus alunos de todas essas ofertas que não são satisfatórias. Então, a gente precisa pensar isso. Se não existiu aprendizagem, né, onde é que está o ensino? E na medida que não há ensino, não há aprendizagem, não há valor, porque não gera o benefício, né? Pessoal, a gente já está caminhando para os nossos 15 minutos finais, a gente precisa fechar, mas a gente tem mais um tópico para dizer, eu gostaria de falar sobre ele, e no final nós vamos fazer uma síntese, né? Porque essa conversa é também uma construção. Eu vou anotando aqui, fazendo uma síntese, e a gente aprova a síntese no final e oferece isso para a nossa audiência. Vamos combinar dessa forma? Deixa eu só dar uma lida aqui no nosso chat, que nós temos muitas participações, né? A Andréia Mariano fala: boa tarde, muito bom ouvir vocês. Conhecer a legislação fundamental para manter a integridade pedagógica, administrativa e regulatória da instituição de ensino superior. O Dênio diz que, de modo geral, sinto que se perdeu parte da formação humana e profissional, ficando centrados na formação técnica, né? Aquela coisa dos hard skills, né? Só, né? Em determinado momento, na própria área da saúde, teve-se de voltar para a atenção para a humanização como disciplina. A Kert diz o seguinte: humanização na saúde, na formação, bem colocado, senhor Tufi. Ainda destaca o uso das tecnologias como mediação da aprendizagem. O Deni volta: na formação do futuro profissional, fala-se muito hoje em autoconhecimento e empreendedorismo como conteúdo formativo, mas é preciso visão social da profissão. A Maria Auxiliadora Junqueira diz que no Canadá também é mais ou menos parecido, né, com os Estados Unidos. Primeiro faz o bachelor, 4 anos, em biológicas ou humanas, depois vai para a medicina, odonto, farmácia, né, aquilo que a gente viu, o Tufi explicou e ela corroborou aqui com a gente. O Dênio, o que os entrevistados acham da formação do estudante para o exercício de papel social da profissão na qual estão se formando? É uma questão. E para fechar aqui com a Kert, intermulti e transdisciplinar, discussões e reflexões importantíssimas para o ensino, para a construção do conhecimento e a formação do profissional como um todo, né? E não uma formação fragmentada. Ela também concorda comigo aqui que não há valor se não há competências. Concordo com o que a Roberta fala, o que a gente comentou aqui, né? Então, assim, é isso. A Cláudia Murta diz que essa semana mais de 20 estudantes de medicina foram presos por fraudarem o certificado de transferência de uma IES que não existia. Jesus, olha que coisa, que notícia é essa, né? Então, o Dênio pergunta dos entrevistados, né, o que vocês acham da formação do estudante para o exercício do papel social, da profissão no qual estão sendo formados. Parece que é um aspecto fundamental isso. Eu acho que tem duas coisas a serem comentadas nesse sentido. Primeiro que, falando da tal geração que está ingressando nos cursos de medicina agora, é um pessoal que, infelizmente, a gente não conseguiu proteger dessa ideia de ensino fácil. Eles já entram numa faculdade de medicina achando que vai ser fácil. E qualquer aperto que a gente dá, a primeira coisa que vem assim: eu estou sendo prejudicado, estou sendo injustiçado. E aí, quando eu chamo e pergunto assim, então me fala qual é o seu conceito de prejuízo ou o seu conceito de justiça, aí não sabe, simplesmente não sabe. Então, lidar com essa moçada tem sido bastante complicado nesse aspecto. Falando agora, voltando um pouquinho para depois finalizar, quando eu fiz faculdade,
a impressão que eu tenho é que os cursos eram assim: bom, a gente tem uma faculdade de medicina, essa faculdade de medicina tem algumas coisas legais que a gente pode colocar na comunidade. Então, vamos emprestar isso para a comunidade. Isso não pode ser mais assim. Hoje, a gente tem que... Bom, somos um curso de medicina. Em que comunidade eu estou? É nessa? Então, eu tenho que trabalhar com ela. E não favorecer, assim, prestar um grande favor à comunidade. Não. Hoje, a gente tem que ter essa comunidade como parceira, trabalhar com ela e para ela. Não é simplesmente uma migalha que a gente oferece para a comunidade, mas não. E aí vem a questão da humanização. E aí trabalhar essa geração, que quer tudo muito fácil, ainda ter que trabalhar a humanização, que é uma coisa que eles não trazem mais, é um trabalho hercúleo. Mas a gente vai dar conta. Gente, eu queria tocar só no último. Você quer falar, né, Tufi, sobre isso, né? Desculpa. Não, eu queria só falar que a questão que o professor Dênio coloca, grande professor Dênio, um grande abraço a ele, nosso querido mestre, mas sobre a atuação social do médico, eu tenho, do profissional da saúde, eu queria estender, nenhuma área oferece oportunidade ao formando, ao profissional, de conhecer a alma humana como a área da saúde. Você conhece as pessoas, geralmente, no seu momento de fragilidade, no seu momento de dor, no seu momento de desesperança. Então, isso já é um fator que impacta no profissional. E cabe à faculdade ordenar essa percepção, porque a percepção depende muito de cada pessoa, mas a faculdade deve realmente orientá-lo sobre como lidar com esse tipo de sentimento. Agora, não custa lembrar que o maior empregador da área da saúde no Brasil é o setor público. É o maior empregador. Então, o curso da saúde que não prepara, eu vou ser mais assertivo, o curso da área da saúde tem que preparar o seu futuro profissional para trabalhar, para a possibilidade dele trabalhar na área pública, na unidade básica de saúde, na equipe da saúde da família, que são equipes multidisciplinares, na UPA. E você, normalmente, vai trabalhar em áreas vulneráveis. Então, a instituição de ensino tem que ordenar esse aprendizado, tem que orientar, tem que preparar a pessoa para as situações que ela pode vir a enfrentar. Daí a necessidade da inserção precoce, como está previsto na Diretriz Curricular Nacional, inserção precoce no sistema de saúde, para que dê tempo de trabalhar a cabeça do seu educando a respeito dessa possibilidade. Tá? Era só essa observação. Só uma rápida observação, muito interessante que a professora Cláudia Murta falou. Essa semana, 20 foram presos, mas todo dia a gente percebe tentativas de fraude em todo lugar, principalmente com volume gigantesco de alunos que vão em busca de uma ilusão, que é estudar num país vizinho e achar que depois tudo vai ficar certo aqui no Brasil. Quando vem a realidade e vê que não dá certo, aí tenta a fraude. Entendeu? Mas tudo bem. Só para pontuar uma coisa que você falou, Tufi, essa aproximação com o setor público, e logo cedo, é um fator de humanização, né, da formação desse médico. Né? Gente, eu queria só tocar no último assunto, bem rapidamente, porque nosso tempo já está acabando, antes da gente fazer uma síntese final, né? Porque essa discussão nossa aqui, isso não é um mero bate-papo, nós temos que entregar alguma coisa para quem está ouvindo, além desses momentos agradáveis aqui, né? Mas uma síntese dessa aprendizagem, de tudo. Vamos fazer isso no final, tá legal? Mas antes de ir para essa síntese final, eu queria falar de uma coisa que talvez não dê nenhum tipo de problema, né, para vocês, né? Que é campo de estágio, né? Estou brincando, tá? Estou brincando. Eu sei que é uma questão crucial e bastante problemática, né? Bastante desafiadora essa questão. Campo de estágios, parcerias com os hospitais, não é isso?
Primeiro aspecto, tem que ter cenários diferentes. Não adianta eu levar o meu aluno para aquela unidade de saúde onde tudo funciona, onde a cobertura da saúde da família é 100%, né? Não vai resolver do ponto de vista de formar o egresso que eu quero formar. Então, eu tenho que ter vários cenários. Eu tenho que ter uma unidade que atende uma população muito, muito carente, numa situação mais precária, uma unidade que funcione não tão bem, mas que tem uma população mais diferenciada, e assim por diante. E quando a gente fala em um hospital, a mesma coisa. Se a gente vai levar os nossos alunos para um hospital, normalmente, se a gente leva para um único hospital, para um único campo de estágio, a menos que o hospital seja da universidade, da faculdade, a gente está, de certa forma, impedindo que ele conheça muitas realidades que são muito importantes, né? Agora, fechar esses convênios é complicado, sim. É complicado porque hoje nem todas as faculdades, a grande maioria, não tem hospital próprio, né? Todas têm que buscar alguma parceria com algum hospital público ou algum hospital privado. E nem sempre o hospital, quando recebe uma instituição de ensino, ele olha para a instituição de ensino. O hospital chega para a gente e fala assim, olha, eu quero que você crie um ambulatório dessa, um monte de especialidade. Aí você fala, meu Deus, mas eu nem tenho isso na minha matriz, né? Mas é uma condição para a gente poder entrar ali. E isso, entre outras, que o Tufi também certamente tem coisas para elencar. Olha, veja bem, a dificuldade no campo de estágio é que o local receptor, o local que vai receber seus acadêmicos, tem que estar preparado para isso. Seja uma unidade básica de saúde, seja uma UPA, seja um hospital. Quanto à questão de hospital, tem um perigo. O hospital necessariamente tem que ter atendimento de SUS, senão o MEC não considera. Você pode ter 300 leitos de SUS e 300 leitos de privados. Normalmente, a comissão de reconhecimento não considera os leitos privados. Não considera, normalmente. São exceção quando eles consideram no cômputo. E aí, o que acontece? O hospital tem que estar pronto para te receber. Porque pronto, que eu digo, não é só a direção. A direção, normalmente, é a parte mais fácil de você negociar. Agora, o problema é o corpo clínico, diretor clínico, o chefe de enfermagem, e por aí vai. Então, na UPA e na unidade básica de saúde, você tem que ter o relacionamento com o gestor. Em ambas as situações, existem a contrapartida. Tem uma miragem, que é aquela COAPES, que estava prevista na Diretriz Curricular Nacional, hoje está desconsiderado, porque no Brasil inteiro, acho que só uma dúzia de faculdades conseguiram firmar um COAPES. Por quê? Porque era punitivo para a instituição de ensino, e a secretaria que simplesmente falasse, não quero fazer um COAPES, não era punida. Isso dá trabalho, é um relacionamento tenso, complicado, problemas surgem a todo momento, de uma parte e de outra, de ambas as partes. Então, realmente, é um ponto crucial do curso você ter estágio. Tem um outro problema em enfermagem, especificamente. O grosso dos alunos de enfermagem é no período noturno, e, por lei, o estágio tem que ser diurno. Normalmente, a pessoa estuda de dia. Perdão. Trabalha de dia e estuda à noite. Então, que hora que ela vai fazer o estágio? É proibido, hoje em dia, fazer estágio noturno. Então, realmente é um ponto nevrálgico do curso. Lembrando que não foram as faculdades privadas que inventaram a questão da contrapartida. Foram professores de universidades públicas que elaboraram esse critério, e hoje aconteceu uma coisa curiosa. As prefeituras e secretarias de saúde querem firmar contrato com as privadas porque as públicas não oferecem contrapartida em dinheiro.
E aí reclamam, olha, eles só querem fazer negócio com as instituições privadas. Sim, não fomos nós que inventamos isso. A Secretaria de Estado de São Paulo acabou de lançar, né, no edital. Não fomos nós que inventamos. A gente apenas, como sempre acontece com o setor privado, a gente se adapta a uma situação. A gente se adapta. Agora, volto ainda, só para encerrar, professor Willy, a questão de que nem sempre uma instituição, por exemplo, a quantidade de hospitais pequenos existentes no Brasil é gigantesca, são inviáveis financeiramente. Tem um outro problema. Quando chega uma instituição de ensino, o hospital, que normalmente é uma instituição deficitária, acha que a faculdade vai resolver o problema financeiro do hospital. E não é bem assim. Não é bem assim. Tem uma valoração, tem alguns critérios para você elaborar a contrapartida, mas o pessoal enxerga você como assim, a salvação da pátria. Salvação da pátria. E não é assim. E outra, nós temos bastante hospitais assim, com 20 leitos, 18 leitos, 25 leitos, que infelizmente não se prestam a cenário de ensino-aprendizagem em larga escala. O inverso é verdadeiro também. O aluno, ele não precisa, seja de que curso for, ele não precisa entrar, por exemplo, numa unidade de transplante, de cirurgia cardíaca. Ele precisa de um hospital secundário, onde vão acontecer as coisas que a população tem, o grosso do movimento. Tem um tema muito interessante em medicina chamado ecologia médica. Menos de 1% dos pacientes está dentro de hospital. Menos de 1%. O restante está tudo no sistema ambulatorial, consultório, pronto-socorro. Então, mas só que dá-se um valor muito grande para essa parte de hospital. Então, isso realmente é um gargalo. Olha, Tufi, vou te dizer, viu? Só esse tema daria mais um IHE Talks para a gente conversar. Não só esse, né? Deixa eu dar, antes da nossa síntese, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso bate-papo aqui. Deixa eu ver aqui, de onde que eu vou pegar, da Cláudia Murta foi a última que eu disse, né? A última participação aqui. A Maria Auxiliadora diz o seguinte: eu concordo com tudo, mas tem um porém. O país não ajuda. Muito desemprego, desvalorização dos profissionais em geral, o que torna a mão de obra muito barata. Uma saúde ainda muito sucateada. É uma crise da saúde que não passa há décadas, né? Medicina Unifunec, está dizendo aqui, né? Uma participação institucional. Está dizendo assim, amigos, né? A cadeira básica que o professor Tufi sugeriu é um caminho para a interdisciplinaridade também. Abraço ao professor Maria Auxiliadora Junqueira de Carvalho, perfeito, professor Geraldo, trabalhar para a comunidade em que está inserido. E ela remata aqui no final: professor Tufi, muito bem, todo dia eu falo isso para os meus estudantes, mas muitos querem ser super especialistas, né? Então, são essas contribuições. Moçada, vamos partir para uma síntese, né? Afinal, as pessoas estão assistindo até agora. Elas viram muitas coisas interessantes, mas elas merecem uma síntese, né? Eu vou propor aqui, e aí vocês vão me ajudando, tá certo? Olha, primeiro ponto aqui, highlights, tá? Pensem em uma escola de saúde e não em cursos disso, cursos daquilo, uma grande escola. E um caminho para a construção da escola pode ocorrer pela curricularização da extensão, quer dizer, estamos diante de uma oportunidade para a aproximação com a comunidade e também para a exploração não, o atendimento de novos mercados educacionais. Falei igual empresário aqui agora, né? Uma população que está envelhecendo e que precisa desta conexão, não é? Para aprender, continuar aprendendo, continuar trabalhando, né? Então, estamos diante de uma grande oportunidade. E um outro caminho, que eu vou resumir em branding, marca, tá? É aquele que, por meio das certificações e principalmente do ir além,
posiciona a marca da faculdade ou dessa escola de saúde na mente das pessoas e da comunidade, que promove maior engajamento dos professores e maior dedicação por ser a marca que é, por ir além do básico, além do trivial. Ajuda nas parcerias, contribui isso muito nas parcerias para estágios, campos de estágio, e também promove o maior engajamento do aluno até na própria relação com a marca, né? Nós, como eu disse, nós trabalhamos em uma grande instituição, uma business school fantástica e tudo, e eles falam que, quando eles entram nessa instituição, o professor, quando entra, ele veste o jaleco da instituição. Ele muda, inclusive, comportamento, mesmo sendo professor horista. A relação da marca, ela se constrói através de tangibilizações que envolvem as certificações, claro, o ir além, mas o dia a dia. E, sobretudo, a sensação de que existe uma gestão, existe um compromisso maior, existe uma estratégia, existe um caminho, um rumo que a liderança dá, né? E certamente o Tufi faz isso com grande maestria, e o Geraldo também, né? Então, eu gostaria de agradecê-los por este tempo precioso. Nós vamos ter que criar novos momentos para conversar sobre tudo que a gente falou, aprofundando, e também temas específicos que não foram abordados em função do tempo exíguo que nós temos, né? Muito obrigado, professor Tufi, muito obrigado, professor Geraldo, professora Roberta, pela parceria de vocês e por esses ensinamentos. Alguma coisa a acrescentar na síntese? Não, acho que só agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, de falar, de trocar essa experiência, de trocar esse conhecimento. Estar conversando com o Tufi é uma coisa que me engrandece muito, que me ajuda muito, né? Eu acho que a gente precisa ter esse tipo de relação que eu tenho com o Tufi, com outros coordenadores, né? E a gente tem alguns exemplos. Mesmo no nosso grupo, a gente tinha outros coordenadores de medicina que a gente mantém contato até hoje. E a gente se ajuda mutuamente. Eu acho que esse é um caminho muito bom. Eu só quero também essa oportunidade de agradecer, faço minhas palavras do Geraldo, também aprendo muito com ele, eu me entusiasmo com a fé, a força de trabalho dele, é inspirador. E agradecer aos que nos assistiram aqui, muito obrigado pela audiência, principalmente ao nosso querido professor Dênio, nosso eterno mestre. Um agradecimento todo especial à professora Roberta, professor Willy, meus eternos professores. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos, né? Pessoal, então esse aí foi o HE Talks, os desafios da gestão da IES na área da saúde. Espero que esse conteúdo tenha contribuído para o seu trabalho, para o seu entendimento sobre as questões da educação. É isso aí. Saudações acadêmicas.